Então estás a dormir com meu marido enquanto planeias o teu casamento com outro homem. As palavras ficaram suspensas no ar como a lâmina de uma guilhotina. Eu estava à entrada da sala privada no Belinis, onde 20 mulheres com vestidos brilhantes congelaram a meio da celebração. O meu marido, Thomas, também estava lá, vestido. Ainda não consigo acreditar, como um stripper falso. Os seus olhos arregalaram-se de horror quando entrei com 3 pessoas. O noivo dela, Michael. O pai dela. E a mãe dela, muito católica, com um terço na mão. A expressão no rosto da Sofia valeu cada segundo da dor que eu tinha suportado. A maquilhagem perfeita dela não conseguia esconder o sangue a desaparecer das suas faces. A faixa de futura noiva de repente parecia uma piada cruel sobre o peito dela. Não era assim que eu imaginava passar a minha noite de quinta-feira. 3 horas antes, eu estava a fazer o jantar, à espera que o meu marido chegasse à casa de uma reunião de emergência com um cliente. Foi isso que ele disse. 14 anos de casamento e eu ainda acreditava nele quando ele mandava mensagem a dizer que ia chegar tarde. Fiel, confiável Miranda. Era quem eu sempre fui. Lembro-me de estar a mexer o molho para a massa quando uma notificação dos Sartvates dele apareceu no nosso iPad partilhado. Uma mensagem da Sophie, projeto de trabalho, que dizia: "Mal posso esperar para te ver esta noite. As raparigas estão tão entusiasmadas com a surpresa do stripper falso. Melhor dama de honor e namorado secreto de sempre. Show 8 show." O tempo parou. A minha colher de madeira deixou cair molho no chão da cozinha enquanto eu lia aquilo 3 vezes. O iPad revelou mais. Mensagens de meses. Recibos de hotel. Piadas internas sobre enganar a esposa e o noivo. E fotografias. Deus, as fotografias. Thomas tem estado a orientar-me, disse-me ela na festa de Natal da empresa há 6 meses. A mão dela pousada demasiado tempo no braço do meu marido. Eu ignorei o desconforto porque não queria ser essa esposa. Insegura, ciumenta, desconfiada. Caí no chão da cozinha, rodeada de suposições desfeitas. O meu casamento não era apenas imperfeito, era uma fachada. 14 anos, 3 cidades, 2 mudanças de carreira. Todas aquelas noites em que o confortei por causa do estresse do trabalho, sem saber que o estresse do trabalho tinha cabelo castanho brilhante e tinha metade da minha idade. A água da massa fervia, mas eu não conseguia mexer-me. A minha mente já estava a calcular, a processar, a decidir. Eu não ia gritar nem partir coisas. Eu não ia ligar-lhe a chorar. Era isso que ele esperava. A Miranda emocional, sempre a liderar com o coração em vez da cabeça. Não. Isto exigia algo completamente diferente. Demorei 17 minutos a encontrar o Michael nas redes sociais. 22 minutos a apresentar-me por mensagem direta. 40 minutos para ele me ligar de volta com a voz entrecortada enquanto eu partilhava provas. E 90 minutos para criarmos um plano com a ajuda relutante dele. Os pais dela estão na cidade para os preparativos do casamento, disse-me ele com a voz vazia de choque. Estão hospedados no Hotel Gardenia. Eu não pus maquilhagem. Nem mudei de roupa. Estava de calças de ganga e camisola. O meu cabelo preso num carrapito despenteado. E não me importei. Conduzi até ao hotel com as mãos firmes no volante, a ensaiar o que ia dizer. O casal idoso do quarto 412 abriu a porta para encontrar uma estranha a dizer que a futura nora estava a trair com um homem casado, o meu marido, e que hoje à noite podiam ver a prova. Isto é absurdo, disse a senhora Reynolds, agarrando-se ao casaco. A Sofia é devota ao Michael. Eles estão a planear este casamento há mais de 1 ano. O Sr. Reynolds estudou as mensagens no meu telemóvel com os olhos a apertar. Onde é que isto está a acontecer? Belinis, no centro da cidade. Sala privada, nas traseiras. A despedida de solteira dela começa às 21 horas. A vossa filha não sabe, mas o meu marido é o entretenimento. E foi assim que 4 estranhos acabaram no meu carro, a conduzir em silêncio intenso até ao restaurante. O Michael olhava pela janela, enxugando os olhos de vez em quando. O Sr. Reynolds ia limpando a garganta. A senhora Reynolds rezava baixinho, as contas do terço a fazer barulho entre os dedos. O que esperas conseguir exatamente? Perguntou-me finalmente o Michael. Eu olhei para o espelho retrovisor antes de responder. A verdade.
Nada mais, nada menos. E depois da verdade, insistiu ele. Eu não tinha uma resposta. Nessa altura, estava a funcionar no piloto automático, movida por algo para além da dor. Uma determinação fria e clara que nunca tinha sentido antes. Quando chegamos ao Belinis, consegui ouvir a festa desde o corredor. Música, risos, gritos. A recepcionista tentou impedir-nos, mas o Sr. Reynolds mencionou o nome da filha com tanta autoridade que ela se afastou. E agora aqui estávamos. 20 mulheres congeladas de choque. Meu marido, com aquelas ridículas calças de stripper, parou a meio da dança. E a Sofia, o copo de champanhe a escorregar-lhe dos dedos, caiu no chão em perfeita sincronização com as mentiras cuidadosamente construídas por ela. Miranda, conseguiu finalmente dizer o Thomas. Isto não é o que parece. Terminei por ele. Engraçado, foi exatamente isso que diziam as tuas mensagens que irias dizer se fosses apanhado. As damas de honor começaram a cochichar. Alguém desligou a música de forma desajeitada. Eu sentia-me estranhamente calma, como se estivesse a ver isto acontecer a outra pessoa. Sophie, a voz da mãe dela tremeu. O que significa isto? A maquilhagem da Sofia já estava a escorrer. Mãe, pai, é complicado. Michael, eu posso explicar. O Michael deu um passo em frente. Faltam 3 semanas para o nosso casamento. 3 semanas. A minha família gastou uma fortuna. Conheceste os meus avós. Ajudaste a minha irmã mais nova a escolher o vestido de dama de honor Júnior. A voz dele falhou. Foi tudo mentira? A sala estava completamente silenciosa agora. Eu conseguia sentir todos a assistir ao colapso de várias vidas em tempo real. O meu marido deu um passo na minha direção e eu levantei a mão. Não, disse simplesmente. Não. O silêncio desfez-se quando as damas de honor da Sofia começaram a agarrar nas carteiras e casacos, desesperadas para fugir da catástrofe em curso. Uma loira alta sussurrou alto demais. Sempre achei que havia algo de estranho nela e naquele chefe dela. Outra murmurou. Oh meu Deus, os presentes do registro já chegaram à minha casa. A Sofia ficou congelada no seu robe branco de cetim. Futura senhora Campbell. O mundo cuidadosamente construído dela desmoronar-se em tempo real. O meu marido, ainda vestido com aquela roupa ridícula, encostou-se à parede, encurralado entre a mesa do buffet e a postura cada vez mais ameaçadora do Sr. Reynolds. 14 anos, disse, a minha voz surpreendentemente firme. 14 anos. Thomas. E tive de descobrir através de uma notificação de relógio. A humilhação queimava no meu peito. Quantas pessoas sabiam? Quantos colegas trocaram olhares cúmplices quando levei bolachas feitas por mim à festa de Natal do teu escritório? Quantos jantares partilhei animadamente os planos das nossas férias enquanto tu estavas mentalmente a catalogar mentiras? O Thomas tentou controlar os danos. Miranda, por favor, vamos falar disto em privado. Isto é embaraçoso para todos. Embaraçoso. Rime. O som foi agudo e estranho, até para mim. Agora é que estás preocupado com o embaraço? Depois de apareceres na despedida de solteira da tua amante vestido como Magic Mike? É aí que traças o limite. O Michael tinha se aproximado para ficar ao meu lado, o anel de noivado ainda no dedo a brilhar com ironia cruel. Há quanto tempo? Perguntou ele, dirigindo a pergunta aos 2 traidores. Os olhos cheios de lágrimas da Sofia saltavam entre ele e o meu marido. Michael, querido, não é sério. São só 8 meses. Interrompi. Baseado nos recibos de hotel que encontrei, 8 meses de trabalho até tarde e conferências ao fim de semana. Virei-me para o Thomas. Lembras-te de quando faltaste ao 70º aniversário do meu pai por causa daquela reunião de emergência com um cliente em Fênix? Afinal, estavas a apenas 15 minutos de distância, no Lakeside Inn, com ela. A memória de estar sozinha naquele jantar de aniversário, a inventar desculpas para a ausência do meu marido, atingiu-me com uma nova força. O meu pai tinha ficado tão desapontado. Mas eu defendi o Thomas, acreditando que a dedicação dele ao trabalho era para o nosso futuro. Liguei-lhe naquela noite, descrevi-lhe o bolo, guardei-lhe uma fatia. Tudo enquanto ele estava com ela. A senhora Reynolds de repente aproximou-se da filha, o terço ainda apertado nas mãos. Criamos-te melhor do que isto, Sofia Elizabeth.
O teu avô era diácono, a tua tia é freira, e tu tens. Ela não conseguiu acabar. Fez o sinal da cruz em vez disso. Mãe, é complicado, suplicou a Sofia. O Thomas e eu, nós, simplesmente ligamos a outro nível. A outro nível? Repeti. Deixa-me adivinhar. Ele disse-te que a tua ambição era inspiradora, que compreendias os pensamentos mais profundos dele, que a esposa dele, eu, já não o entendia. O lampejo de reconhecimento nos olhos dela confirmou que eu tinha acertado em cheio. Ele disse-me as mesmas coisas há 16 anos. Continuei. Quando eu era jovem ambiciosa colega dele, e ele estava noivo de outra pessoa. Isso silenciou a sala. Até o Thomas parecia chocado por eu saber. Sim, encontrei essas mensagens também, disse-lhe em voz baixa. Os e-mails chorosos da Caroline, quando acabaste com ela 2 meses antes do casamento. A história repete-se, não é? Eu não sabia da Caroline quando começamos. Ele disse-me que o noivado tinha acabado de forma mútua, que se tinham afastado naturalmente. Claro que acreditei nele completamente. Agora, perguntava-me se a Caroline tinha estado em algum lugar, sentindo exatamente o que o Michael sentia agora. Traída, substituída, descartada. O pai da Sofia tinha estado ominosamente calado até agora. A minha filha está prestes a humilhar toda a nossa família, disse finalmente, a voz tensa de raiva controlada. 300 convidados. Todo o grupo de oração da tua mãe. Os teus avós a voar da Irlanda. Papai, por favor. Pagamos tudo, continuou ele. Porque os pais do Michael não podiam. $70.000. Sofia. Para quê? Para brincares às casinhas com um homem casado com o dobro da tua idade? O Thomas estremeceu ao ouvir com o dobro da tua idade. Aos 47 e ela com 26. Não era bem verdade. Mas o ponto tinha sido feito. Uma das damas de honor que ainda não tinha conseguido escapar levantou a mão, hesitante. Devemos, ir-nos embora? Ninguém respondeu. O Michael recuperou a voz, dirigindo-se a Sofia com uma calma devastadora. Deixaste-me reservar a nossa lua de mel ontem. Não reembolsável. Estavas a mandar-me mensagens esta manhã sobre a música da nossa primeira dança. Tudo isto enquanto planeavas vê-lo esta noite. Observei o rosto da Sofia à medida que o impacto total das suas ações começava a registrar-se. A compartimentalização cuidadosa dos seus 2 relacionamentos estava a colapsar. Mundos a colidir de forma catastrófica. Deste-me isto, disse o Michael, tirando uma nota manuscrita da carteira. No nosso aniversário, no mês passado. És o único homem que alguma vez amei verdadeiramente. Isso foi antes ou depois de o encontrares no Lakeside Inn? O rosto manchado de rímel da Sofia desfez-se. Michael, foi um erro. O Thomas não significa nada. Nada, murmurou o meu marido, amargamente. Nada. Questionei-a. As mensagens que li não soavam a nada. Soavam como se estivessem a planear um futuro. A discutir como lidar com as consequências quando eventualmente nos deixassem. Vi o sangue desaparecer do rosto do Michael ao ouvir esta nova informação. A Sofia lançou-me um olhar de ódio puro. Isso mesmo, continuei, dirigindo-me a todos. Eles não estavam apenas a dormir juntos. Eles estavam a conspirar. Depois do casamento. Depois da Sofia garantir a herança da família do Michael. Haveria um divórcio conveniente. E o pobre Thomas finalmente escaparia da esposa controladora. A minha voz não vacilou, mas senti algo partir-se dentro de mim. A crueldade casual das conversas dele sobre mim, sobre a nossa vida juntos, tinha sido a parte mais dolorosa da descoberta. Não apenas a traição, mas a reescrita de toda a nossa história nas mensagens deles. Eu era a vilã. Carente. Suspeita. Fria. Nunca a mulher que o tinha cuidado durante a pneumonia. Que apoiou as mudanças de carreira dele. Que enterrou a mãe dele. Enquanto ele estava demasiado abalado pela dor para funcionar. Deite tudo, disse ao Thomas, finalmente permitindo que a dor viesse à superfície. Quando quiseste deixar o teu emprego corporativo para abrir a empresa de consultoria, trabalhei em 2 empregos para nos sustentar. Quando estavas deprimido depois da morte da tua mãe, dormi no chão ao teu lado durante semanas porque não suportavas estar sozinho.
Algumas das damas de honor que ainda restavam desviaram o olhar, envergonhadas por testemunhar uma emoção tão crua. Deite tudo, repeti, a minha voz quase reduzida a um sussurro, e deste-lhe a ela as partes de ti que deveriam ser minhas. O gerente do Bellinis apareceu à porta, atraído pela comoção. Está tudo bem aqui? Recebemos queixas sobre... Ele parou ao observar a cena. A noiva em lágrimas. O meu marido com aquele traje ridículo. Os pais em choque. E as damas de honor desconfortáveis que ainda permaneciam. Está tudo bem, disse calmamente. Só um assunto privado. Um assunto privado? O Thomas finalmente encontrou coragem. Miranda, criaste uma cena que está a embaraçar toda a gente. É exatamente por isso. Por isso que, desafiei-o. Por isso é que procuraste conforto noutro lugar? Vai em frente, faz de mim a vilã. É o que tens feito nas tuas mensagens há meses. O Thomas endireitou os ombros, assumindo a postura confiante do executivo que eu conhecia tão bem. A todos, peço desculpa por esta situação desconfortável. A minha esposa tem tido alguns problemas emocionais ultimamente e... Problemas emocionais? Rime, mas sem qualquer humor. É assim que vamos chamar a isto. Meti a mão na mala e tirei uma pasta azul escura com o logótipo da nossa firma de contabilidade. Tinha-a preparado há 3 horas, depois de encontrar as mensagens, enquanto operava com uma clareza estranha e distante que nunca tinha sentido antes. Há 2 semanas, disse a Sala, encontrei-me com o nosso consultor financeiro para o que pensei ser uma revisão rotineira do portfólio. Ele mencionou algo estranho. Uma série de grandes transferências da nossa conta conjunta de investimentos para uma empresa que eu não reconhecia. Abri a pasta, tirando vários extratos impressos. O rosto do Thomas perdeu cor com o reconhecimento. Altitude Consulting Group. Continuei. Parece impressionante, não é? Exceto que não existe. Pelo menos não como uma empresa legítima. É uma empresa fictícia que criaste para canalizar o nosso dinheiro para uma conta separada. Quase $300 mil no último ano. A sala estava completamente silenciosa. Até a Sofia parecia chocada. Miranda, começou o Thomas. Não te confrontei, continuei, como se ele não tivesse falado. Fiquei confusa, preocupada. Achei que havia um mal-entendido. Por isso investiguei. E sabes o que encontrei, Thomas? Anúncios de apartamentos no teu histórico de pesquisa. Consultas de imobiliárias em Chicago, onde o novo emprego da Sofia começa no próximo mês. Virei-me para Sofia. Ele disse-te que te ia surpreender com um apartamento de luxo, usando o dinheiro do nosso fundo de reforma, dinheiro que nós poupamos juntos durante 14 anos. A expressão atônita da Sofia respondeu à minha pergunta. Tenho planeado esta saída há meses, disse, a voz firme apesar das emoções a borbulhar por baixo. Sem saber exatamente o que se passava, mas sentindo que algo estava muito errado. Transferi metade dos nossos ativos para contas às quais não tens acesso. Documentei cada levantamento em comum. Contratei um contabilista forense que tem seguido os teus movimentos financeiros desde março. O rosto do Thomas passou de vermelho a pálido. Não tinhas o direito. Tinha todo o direito, interrompe-o. O casamento é uma parceria legal, Thomas. Algo que pareces ter esquecido enquanto bancavas o benfeitor com os nossos recursos partilhados. Dirigi-me diretamente a Sofia. Ele não te pode sustentar, a propósito. Os hotéis caros. Os presentes luxuosos. Está tudo hipotecado contra o valor da nossa casa. Uma casa que eu ajudei a pagar. Ele hipotecou o nosso futuro para financiar o vosso caso. O Sr. Reynolds avançou, claramente com o instinto de homem de negócios ativado. De quanto estamos a falar? Quase 200 mil, respondi, sem contar com o que ele já desviou das nossas contas. O Michael parecia atordoado. Por que é que precisavas do dinheiro dele? A tua família não é tão rica como aparenta. Terminei por ele. Fiz a minha pesquisa sobre todos os envolvidos. O negócio da família Reynolds tem estado com dificuldades há anos. A empresa do teu futuro sogro entrou em processo de reestruturação no ano passado.
A senhora Reynolds arfou suavemente e o marido colocou-lhe uma mão no braço, como que a segurar. Isso é assunto privado da família, disse o Sr. Reynolds, rigidamente. Tal como o meu casamento, respondi sem raiva. Voltei ao Thomas, que agora estava encostado à parede como se fosse desmaiar. Pensaste que tinha sido tão cuidadoso, mas deixaste pistas por todo lado. A conta de e-mail secundária em que te esqueceste de terminar a sessão no nosso computador. Os extratos do cartão de crédito da empresa entregues em nossa casa. O programa de fidelidade do hotel que enviou um e-mail de parabéns pelo 5º dia para tua conta pessoal. Andei a recolher estas peças durante meses, sem entender completamente o que significavam, apenas sabendo que algo estava errado. Cada descoberta foi uma pequena ferida, mas guardei-as. Inventei desculpas. Disse a mim mesma que estava a ser paranoica. Há 3 meses, contratei uma advogada. Continuei. Ela tem estado a construir um caso de fraude financeira dentro do nosso casamento. Tudo está documentado. Tudo está pronto. Não era totalmente verdade. Tinha consultado uma advogada uma vez, de forma informal, sobre a atualização dos testamentos. Mas o Thomas não precisava de saber isso. A documentação financeira era real. Sempre fui a pessoa dos detalhes na nossa relação. Estás a blefar, disse ele finalmente. Mas a sua voz não tinha convicção. Estou. Mantive o olhar. Liga ao nosso contabilista. Pergunta-lhe quem pediu a auditoria ao nosso portfólio de investimentos no mês passado. Pergunta-lhe quem tem seguido cada transação em comum desde a primavera. O Thomas engoliu em seco. E eu soube que ele não ia fazer essa chamada. Porque mesmo que eu estivesse a exagerar alguns detalhes, ele sabia a verdade essencial. Tinha roubado do nosso futuro para financiar o caso dele. E a fuga planeada com ela. Virei-me para o Michael, suavizando o tom. Desculpa ter sido apanhado nisto. Sinceramente. Mas não preferes saber agora do que depois do casamento? Antes de estares legalmente preso a alguém capaz de fazer isto? O Michael acenou lentamente com a cabeça, torcendo o anel de noivado. Obrigado, disse em voz baixa, por teres tido a coragem que eu não tive. A Sofia lançou-se desesperadamente para ele. Michael, por favor, foi um erro. Estava confusa. Confusa durante 8 meses, perguntou ele, afastando-se do alcance dela. Confusa durante a nossa festa de noivado? As provas do casamento? As sessões com o padre? As damas de honor que restavam tinham formado um grupo apertado junto à porta, testemunhando a implosão do que deveria ter sido uma celebração. Uma delas, a dama de honor principal, pela faixa especial, parecia particularmente devastada. Conheço-te desde os 14 anos, disse a Sofia. Ando a planear a tua despedida de solteira há meses. Deixaste-me gastar milhares de dólares. Tirei dias do trabalho para o teu chá de noiva e tudo isto enquanto. Ela gesticulou impotente para o Thomas. A casa de cartas cuidadosamente construída da Sofia estava a colapsar de todos os lados. O noivo, os amigos, a família, todos a testemunhar o desmoronar da sua mentira. Esta não sou eu, sussurrou ela, mais para si própria do que para os outros. É exatamente quem és, corrigi-a com suavidade. É quem vocês os dois são. Pessoas dispostas a magoar os outros para conseguir o que querem. A única diferença é que eu não estou mais a fazer de vítima. A porta da sala privada abriu-se novamente. Desta vez era o Jeffrey Wilson, sócio de negócios do Thomas e seu amigo mais antigo. Eu tinha lhe mandado mensagem do carro. Mas que raio, Thomas? O Jeffrey observava a cena com crescente alarme. A Miranda ligou a dizer que havia uma emergência, mas isto é. Interrompeu-se ao notar a roupa ridícula do Thomas e o rosto manchado de lágrimas da Sofia. Perfeita pontualidade, disse eu, acenando para ele entrar. Já que estamos todos aqui, roupa suja, vamos completar o conjunto. O Thomas fez menção de se aproximar do amigo. Jeff, isto não é o que... Poupa-me, interrompeu Jeffrey, com ar de nojo. Avisei-te há meses que isto te ia arrebentar na cara. Então o Jeffrey sabia. Mais uma traição para adicionar à lista crescente. O que o Thomas não percebe, continuei suavemente,
É que me encontrei com o Jeffrey na semana passada. Não como mulher do amigo, mas como potencial cliente. O Thomas congelou. O quê? A nossa firma tem estado a expandir a divisão de gestão de crises de imagem, explicou Jeffrey, sem olhar para o Thomas. A Miranda queria consultar sobre uma situação teórica envolvendo má conduta de um sócio corporativo. Teórica, repeti com um pequeno sorriso, até deixar de o ser. O Jeffrey virou-se para a sala. A Wilson e Parker Consulting leva muito a sério violações éticas, especialmente quando envolvem exploração de recursos ou relações da empresa. O rosto do Thomas perdeu o pouco de cor que ainda tinha. Jeff, amigo, vá lá. A Sofia é tua subordinada direta há quase um ano, continuou Jeffrey friamente. Uma violação clara da política da empresa sobre relacionamentos no local de trabalho. Declaraste as tuas reuniões de hotel como entretenimento de cliente. Levaste-a em viagens à custa da empresa. Isso não é. Começou o Thomas. Está tudo documentado, cortou Jeffrey. Cada recibo, cada entrada de calendário, cada transação com cartão corporativo. Os sócios gerentes vão reunir-se amanhã de manhã. Vim esta noite por cortesia, para te avisar que o teu escritório será esvaziado pela segurança antes de chegares. A Sofia deu um passo em frente, a voz em pânico. Mas o meu emprego também está em análise. O teu emprego também está em análise, confirmou Jeffrey sem emoção. Dadas as circunstâncias, sugiro que atualizes o teu currículo. O desmantelamento clínico das suas vidas profissionais pareceu afetá-los mais do que o colapso pessoal. O Thomas cambaleou mesmo, procurando uma cadeira para se apoiar. Não podem fazer isto, disse debilmente. Eu construí essa empresa contigo. Trouxe a conta Vestrid. Que agora é minha, respondeu Jeffrey. Assim como todos os teus outros clientes. O acordo de sociedade que assinaste tem uma cláusula de conduta moral. Seção 4, parágrafo 3. Linguagem que tu próprio aprovaste, se bem te lembras. Na verdade, eu não sabia dessa cláusula de conduta moral até aquele momento, mas mantive o rosto neutro. Cada nova revelação era mais uma prenda. Mais uma confirmação de que os meus instintos estavam certos. O Michael observava esta troca com crescente compreensão. Virou-se para Sofia. Então também vais perder o teu emprego? Sem apartamento em Chicago? Sem rendimento? Planeavas usar o dinheiro da minha família para te sustentares enquanto continuavas com isto? Antes que ela pudesse responder, a senhora Reynolds deu um passo em frente. O choque anterior transformado agora em fúria fria. O casamento está cancelado, anunciou. Não vou ver o meu filho casar com uma mulher capaz de tal engano. Mãe, por favor, começou a Sofia. Já liguei ao padre McKinley, continuou a mãe, impiedosa. Ele concordou. A igreja não pode, em boa consciência, realizar uma cerimônia fundada em tamanha desonestidade. O Sr. Reynolds assentiu sombriamente. Eu tratarei dos fornecedores amanhã. Mais vale perder os depósitos do que avançar com esta farsa. O desmantelamento sistemático do casamento meticulosamente planeado da Sofia parecia ter-lhe partido algo por dentro. Afundou-se numa cadeira, o robe branco de cetim agora manchado de rímel e vinho. O que é que eu vou fazer agora? Sussurrou mais para si mesma do que para os outros. Sentiu um estranho momento de compaixão por ela. Apesar de tudo, era jovem, mal orientada, egoísta. Mas ver o mundo dela colapsar era como assistir a um acidente de carro em câmara lenta. Esse já não é o nosso problema, disse o Michael, a voz mais firme do que antes. Tirou o anel de noivado e colocou-o na mesa à frente dela. Mereço melhor que isto. Todos merecemos. O Thomas recuperou alguma compostura e virou-se para mim com os olhos semicerrados. Planeaste tudo isto. O confronto dramático. As revelações financeiras. Chamar o Jeffrey. Não, corrigiu, descobri a tua traição há 3 horas. Tudo desde então tem sido improviso. Mas improviso eficaz. Construído sobre meses de preparação subliminar. Enquanto meu subconsciente processava o que a mente consciente não conseguia aceitar. Aproximei-me dele lentamente. Durante meses senti que algo estava errado. Andei a recolher provas sem sequer perceber o que fazia.
A documentar discrepâncias. A notar inconsistências nas tuas histórias. O meu corpo sabia que estávamos em perigo antes da minha mente o aceitar. Agora estava mesmo à frente dele, suficientemente perto para sentir o perfume. O novo, que tinha notado há meses mas nunca questionei. Enquanto tu planeavas a tua fuga, eu instintivamente construía a minha defesa. Essa é a diferença entre nós. Thomas. Tu destróis. Eu protejo. As damas de Honor já tinham deixado qualquer disfarce de discrição e estavam abertamente a gravar o confronto nos telemóveis. Amanhã isto estaria por todo o círculo social delas. Na próxima semana, ecoaria por toda a empresa. O Thomas e a Sofia não tinham apenas perdido o disfarce da relação, tinham perdido as reputações, a posição profissional, o futuro cuidadosamente construído. Arruinaste-me, disse o Thomas, em voz baixa. Não, respondi com a mesma suavidade. Foste tu. Eu só estou a garantir que não afundo contigo. Virei-me para a sala uma última vez. Acho que todos já vimos o suficiente. Michael, senhor e senhora Reynolds, lamento sinceramente pelo casamento. A culpa é destes dois, não vossa. O senhor Reynolds assentiu com rigidez. Agradecemos a tua franqueza em nos alertar. O Michael deu um passo em frente e, inesperadamente, pegou na minha mão. Obrigado, disse simplesmente. Agora dói como o inferno, mas salvaste-me de algo muito pior. O Jeffrey dirigiu-se para a porta. Thomas, tens até ao meio-dia de amanhã para devolver o telemóvel da empresa, o portátil e os acessos. A firma vai realizar uma auditoria completa às tuas contas. À medida que as pessoas começavam a dispersar, a energia na sala mudava de confronto explosivo para o vazio do que restava. O Thomas fez uma última tentativa de salvar algo. Miranda, precisamos de falar sobre isto em privado. 14 anos não podem acabar assim. Olhei para ele. Verdadeiramente olhei para ele pela primeira vez em meses. O homem que tinha amado. Com quem construí uma vida. Em quem confiei completamente. Agora um estranho, num traje ridículo, desesperado por manter o controle de uma situação que lhe escapava completamente. 14 anos não acabaram esta noite, Thomas, disse em voz baixa. Acabaram da primeira vez que decidiste que eu não era suficiente. Da primeira vez que mentiste. Da primeira vez que a escolheste a ela. Peguei na mala e na pasta. Vou ficar no Lakeside Inn esta noite, acrescentei com ironia deliberada. Podes começar a empacotar as tuas coisas. O meu advogado vai contactar-te sobre a casa. Saí sem olhar para trás, deixando Thomas sozinho nas suas calças rasgáveis, rodeado pelos destroços de copos de champanhe e decorações de cetim branco. Ilusões desfeitas. 6 meses podem mudar tudo. Estou sentada no alpendre de uma cabana nas montanhas, a ver o pôr do sol por detrás dos pinheiros. O ar está fresco com o início do outono e o meu café, ao meu lado, já está frio. Não me importo. Hoje em dia estou a aprender a apreciar as coisas como são, e não como acho que deveriam ser. O divórcio foi finalizado no mês passado. Mais rápido e limpo do que a maioria, graças à documentação financeira que tinha reunido e ao desejo do Thomas de evitar mais humilhações públicas. Ele não lutou pela casa, nem contestou a divisão dos bens. O advogado dele fez uma tentativa fraca de alegar que eu o tinha armado com confronto público, mas até isso perdeu força perante as provas das suas fraudes financeiras. Vendi a casa. Já não conseguia viver nela. Demasiadas sombras nos cantos. Demasiadas conversas gravadas nas paredes. Comprei esta cabana em vez disso. 2 horas da cidade. Perto o suficiente para ir ao trabalho 3 dias por semana, no meu novo emprego numa fundação sem fins lucrativos dedicada às artes. Longe o suficiente para parecer um recomeço. O Thomas e a Sofia não duraram 3 semanas depois daquela noite. Sem a emoção do segredo. Sem a fuga planeada para Chicago. Sem os empregos ou o prestígio social. Tudo aquilo que alimentava o caso deles queimou-se rapidamente. A última vez que soube dele, tinha se mudado para Seattle para recomeçar a carreira. Ela voltou para a casa dos pais, noutro estado. A reputação dela na nossa cidade, irrecuperável, depois de os vídeos daquela noite se tornarem virais em certos círculos sociais.
Não me orgulho de como tudo aconteceu. A natureza pública do confronto, embora satisfatória no momento, deixou estragos colaterais que eu não tinha antecipado. A irmã mais nova do Michael, a dama de Honor Jr., chorou durante dias. A avó da Sofia teve um pequeno susto de saúde por causa do estresse. As ondas de dor estenderam-se muito além dos participantes diretos. Ainda assim, não consigo arrepender-me. Algumas traições são tão profundas que só a luz dura de uma exposição completa pode realmente cauterizar a ferida. O meu telemóvel vibra com uma mensagem. É o Michael, a fazer o check-in, como faz de vez em quando. Não estamos a namorar. Ambos demasiado feridos, demasiado cautelosos para isso. Mas desenvolvemos uma amizade inesperada. Ligação por trauma, diz a minha terapeuta. Seja o que for, ajuda a falar com alguém que entende exatamente como é sentir que o teu futuro foi roubado e reescrito sem o teu consentimento. Continuamos com o café para a próxima semana? Diz a mensagem dele. Respondo com um simples sim. Estou ansiosa por isso. Ele começou um novo emprego. Mudou-se para outro apartamento. Adotou um cão. Pequenos passos para reconstruir. Ambos estamos a fazer isso, à nossa maneira. A parte mais difícil não foi perder o Thomas. Foi perder a confiança no meu próprio julgamento. Nas minhas percepções. Na minha capacidade de distinguir a verdade da mentira. Durante meses, questionei todas as memórias. Havia sinais que ignorei, pistas que deixei passar. O nosso casamento inteiro tinha sido uma atuação da parte dele? A minha terapeuta diz que isso é normal. Que uma traição desta magnitude reprograma o teu cérebro temporariamente. Faz com que estejas sempre à procura de ameaças. Ela diz que isso vai desaparecer com o tempo. Ainda estou à espera. O sol quase desapareceu agora, pintando o céu com pinceladas de aguarela em laranja e roxo. Envolvo mais o casaco de malha à volta dos ombros e penso no que aprendi nestes últimos 6 meses. Aprendi que a força nem sempre ruge. Às vezes é a voz baixa que documenta discrepâncias. Que presta atenção ao desconforto. Que se recusa a ser manipulada ao ponto de duvidar das suas próprias percepções. Aprendi que os finais, embora dolorosos, também podem ser portas. Aprendi que sou mais resiliente do que alguma vez imaginei. O acordo financeiro do divórcio é suficiente para me sustentar enquanto construo esta nova vida. O emprego na fundação artística paga menos do que o cargo corporativo, mas alimenta minha alma de formas que eu tinha esquecido que eram possíveis. A cabana precisa de obras. O telhado pinga com chuva forte. O sistema de aquecimento é temperamental. Mas reparar estas coisas com as minhas próprias mãos tornou-se inesperadamente terapêutico. Ontem pendurei cortinas novas no quarto. Um ato tão simples, e no entanto, pareceu monumental. Estas cortinas não foram escolhidas para combinar com os gostos de outra pessoa, nem para se enquadrarem num estilo partilhado. São de padrão arrojado. Ligeiramente impraticáveis. Completamente minhas. À medida que a escuridão se instala sobre as montanhas, pego na chávena de café vazia e preparo-me para entrar. Chega uma mensagem da minha irmã. Como está a mulher da montanha esta noite? Sorrio e respondo. Em paz. Finalmente em paz. E é verdade. A raiva não desapareceu totalmente. Ainda aparece, ocasionalmente, quando uma memória me ataca ou quando um amigo em comum menciona o Thomas. Mas já não me consome. Já não é a cor principal da minha existência. No fim, o que o Thomas e a Sofia nunca compreenderam é que recuperar o teu poder não exige esquemas elaborados nem o timing perfeito. Às vezes, é tão simples como permanecer na tua verdade e recusar olhar para o lado. Mesmo quando essa verdade está embrulhada em calças rasgáveis e gravatas falsas numa despedida de solteira em que nunca devias ter estado. Algumas tempestades destroem. Outras limpam o ar. Estou grata por ter sobrevivido à minha. E por descobrir, do outro lado, este horizonte inesperado. Aberto. E finalmente, verdadeiramente meu. O envelope esteve em cima do balcão da minha cozinha durante 3 dias antes de eu encontrar coragem para o abrir. Branco simples, endereçado à mão à senhora Rebecca Mitchell, sem remetente. Havia algo nele que parecia perigoso, como a caixa de Pandora à espera de libertar o caos na minha vida perfeitamente curada.
Eu estava a preparar a nossa festa do 20º aniversário quando ele chegou. 20 anos com James, o cirurgião respeitado, líder comunitário e o homem em torno de quem construí toda a minha vida adulta. O homem que se tornará cada vez mais distante no último ano, culpando os longos turnos no hospital e as responsabilidades administrativas. Naquela terça-feira de manhã, com a nossa celebração do aniversário a apenas alguns dias de distância, finalmente abri o envelope enquanto bebia o meu café da manhã. O aroma de perfume caro emanava das páginas dobradas. O meu estômago torceu-se antes mesmo de eu ler uma única palavra. Querida senhora Mitchell, começava numa caligrafia elegante. Você não me conhece, mas eu conheço intimamente o seu marido há 11 meses. A caneca escorregou da minha mão, estilhaçando-se no chão de mármore italiano que James insistira em instalar durante a nossa recente renovação. O café salpicou as minhas pernas nuas, mas mal o senti. Os meus olhos permaneceram fixos na carta. 3 páginas manuscritas com confissões detalhadas de uma mulher chamada Sofia. Ela descreveu o primeiro encontro deles numa conferência médica em Chicago, como James tirara a aliança antes de se aproximar dela no bar do hotel. As férias que passaram juntos, enquanto eu acreditava que ele estava em simpósios médicos. As promessas que ele fez de me deixar depois do nosso aniversário, quando o momento fosse certo. Como ele se queixava de mim a ela. Como ele se ria da minha ingenuidade. Estou a contar-lhe isto porque percebi que ele nos tem mentido as duas, escreveu ela. Disse-me que você era fria, obcecada pela carreira e que o vosso casamento era apenas para manter as aparências. Mas eu vi as suas redes sociais. Vi como olha para ele. Ele não merece nenhuma de nós. O parágrafo final continha informações que só alguém verdadeiramente íntimo do meu marido poderia saber. Detalhes privados sobre marcas de nascença, preferências e hábitos que tornavam a negação impossível. Ela terminou com peço desculpa por ser eu a contar-lhe isto, mas achei que merecia saber antes de celebrar 20 anos de mentiras. Li a carta 3 vezes, cada palavra queimando mais fundo na minha consciência. A caligrafia elegante, o papel de carta caro. Ela teve cuidado com esta revelação. Não foi um ataque de ciúmes. Foi um aviso calculado de uma mulher para outra. As minhas mãos tremiam enquanto dobrava cuidadosamente as páginas e as colocava de volta no envelope. Eu precisava de tempo para pensar. A celebração do aniversário, a cerimônia de renovação dos votos seguida de uma recepção para 150 dos nossos amigos e familiares mais próximos, era dali a apenas 4 dias. Todos os que importavam no nosso círculo social estariam lá. Colegas do hospital do James, a minha equipe editorial, as nossas famílias, amigos de infância, testemunhas do nosso supostamente invejável casamento. Andei pela nossa casa de 4.000 pés quadrados. A casa que eu decorei, mantive e transformei no cenário perfeito para a história de sucesso do James. A casa onde organizei inúmeros jantares para ajudar a avançar a carreira dele enquanto colocava em pausa as minhas próprias ambições como escritora. A casa onde o cuidei durante a residência, o apoiei durante a morte do pai e esperei pacientemente durante anos por filhos que eu desesperadamente queria. 20 anos da minha vida dados a um homem que conseguia tirar a aliança com a mesma facilidade com que tirava um casaco. Liguei à minha melhor amiga Nathalie, tentando manter a voz firme. Podes vir cá à casa? Preciso da tua ajuda com uma coisa da festa. Em menos de 1 hora, ela estava sentada à minha frente, na ilha da cozinha. A carta espalhada entre nós. O rosto dela passou do choque à raiva e depois à dor por mim. Aquele cabrão mentiroso e traidor. Sussurrou. Becca, lamento imenso. Não lamentes, respondi, surpreendida com a calma na minha voz. Não vou cancelar a festa. Tu não podes querer continuar com a renovação dos votos, disse ela, incrédula. Sorri, uma nova clareza a invadir-me. Vamos ter uma cerimônia, sim, só que não é a que o James está à espera. Os sinais estiveram sempre lá. Eu é que não quis vê-los. As noites fora, o telemóvel subitamente protegido por palavra passe, as viagens de negócios que se multiplicaram no último ano, o novo perfume que eu não reconhecia, a forma como ele se virava ligeiramente para escrever mensagens quando achava que eu não estava a ver. Sinais clássicos que eu, uma escritora que literalmente escreveu artigos sobre bandeiras vermelhas nas relações, escolhi ignorar no meu próprio casamento. Enquanto relia a carta da Sofia naquela noite,
Memórias surgiram como corpos a emergir de águas escuras. Há 6 meses, encontrar um cabelo loiro comprido no casaco dele. Ele a descartá-lo como sendo provavelmente da nova enfermeira cirúrgica. Há 3 meses, um extrato do cartão de crédito com uma despesa numa joalharia da qual nunca recebi nenhum presente. É para o aniversário da minha mãe, disse ele. O aniversário da mãe dele era dali a 4 meses. Mas talvez o que mais magoasse não fosse o caso em si. Era perceber como James me tinha isolado sistematicamente ao longo dos anos. Como tinha, subtilmente, minado a minha confiança, as minhas ambições, as minhas relações. A tua escrita é um passatempo engraçado, dizia ele sempre que eu mencionava voltar ao jornalismo a tempo inteiro. Mas a minha posição requer um certo tipo de apoio em casa. Quando a minha mãe sugeriu, durante a última visita, que eu parecia infeliz, o James disse-me depois: a tua mãe sempre teve inveja do nosso sucesso. Talvez devêssemos limitar essas visitas. Quando fiz amizade com a esposa de outro médico, que me incentivou a seguir o meu mestrado em escrita criativa, o James encontrou desculpas para evitar jantares de casal com eles. Ela tem uma má influência em ti, disse ele. Está sempre a pôr essas ideias inquietas na tua cabeça. Fui desistindo de tanto de mim mesma, pedaço por pedaço, ano após ano, sempre acreditar que estava a construir algo significativo com um homem que me respeitava. Na manhã seguinte, fui ao hospital do James durante o seu bloco de cirurgias agendadas. Sabia que ele estaria indisponível durante pelo menos 4 horas. Encontrei a sua assistente administrativa, Lisa, que sempre foi simpática comigo, apesar das queixas constantes do James sobre ela ser ineficiente. Rebecca, que surpresa, disse ela, genuinamente feliz por me ver. O James está em cirurgia até, pelo menos, às 2. Na verdade, esperava poder falar contigo, disse eu, fechando a porta do escritório. Preciso de ajuda com a surpresa do nosso aniversário. O rosto dela iluminou-se. Claro! Em que posso ajudar? O James perdeu algumas informações sobre a conferência de Chicago do ano passado, em setembro. Qualquer coisa sobre uma apresentação que fez e que quer referir no discurso. Podes, por acaso, encontrar esses ficheiros para mim? As datas, informações do hotel. A Lisa hesitou por um instante, um leve sinal a passar-lhe pelo rosto antes de acenar com a cabeça. Deixa-me ver o que tenho. Enquanto ela procurava no computador, perguntei casualmente. Ele mencionou que conheceu lá uma ligação importante. Sofia, qualquer coisa. Talvez deva incluí-la nos agradecimentos se ela foi significativa para o trabalho dele. Os dedos da Lisa pararam por um momento sobre o teclado. A pausa foi breve, mas reveladora. Não me lembro de nenhuma Sofia, disse ela cuidadosamente. Mas posso verificar a lista de participantes. Observei enquanto ela abria os ficheiros, notando como evitava o meu olhar. Imprimiu vários documentos e entregou-mos com um sorriso forçado. Rebecca, disse ela baixinho, enquanto me virava para sair. Se alguma vez precisares de falar sobre alguma coisa, estou aqui. O saber nos olhos dela disse-me tudo. Ela sabia. Talvez até tivesse ajudado a encobrir algumas das mentiras dele. Já no carro, examinei os documentos. O James tinha de facto participado na conferência de Chicago, mas prolongara a estadia por 3 dias sem nenhuma razão oficial. O recibo do hotel mostrava despesas de serviço de quarto para 2. Pequenos almoços na cama para ele e a Sofia, enquanto eu estava em casa a pensar que ele estava a salvar vidas. Nessa noite, o James chegou tarde, como habitual. Recebi-o com um copo do seu uísque preferido e um sorriso que parecia uma máscara esticada no meu rosto. Como está a correr o discurso do aniversário? Perguntei. Estive o dia todo a trabalhar no meu. Ele afrouxou a gravata, parecendo momentaneamente desconfortável. Ainda estou a trabalhar nisso. Sabes que não sou bom a falar em público. A Sofia não acha isso, respondi casualmente, observando o rosto dele. O copo parou a meio caminho dos lábios. Os olhos dele encontraram os meus, a procurar o que eu sabia. Quem? Perguntou, a voz perfeitamente controlada. A Sofia. Repeti. A tua enfermeira cirúrgica perfeccionista com cabelo loiro. Aquela que está sempre a organizar eventos do departamento.
Ela mencionou o quão inspiradora foi a tua apresentação em Chicago. O alívio que inundou o rosto dele foi quase cômico. Ah, pois. Tinha me esquecido de que ela esteve lá. Murmurei, virando-me para que ele não visse as lágrimas a ameaçar cair. Vou para a cama cedo. Amanhã é um grande dia com os preparativos finais da festa. Ao subir as escadas, ouvi-o fazer uma chamada telefônica, a voz baixa e urgente. A avisar a Sofia. Sem dúvida. A inventar novas mentiras para encobrir as antigas. Nessa noite, deitada ao lado do estranho a quem chamava de marido, percebi algo crucial. Durante anos, tive medo de perder o James, medo de ficar sozinha, medo de desestabilizar a vida que construímos. Mas enquanto ouvia a respiração dele, calma e regular, compreendi que já tinha perdido tudo o que importava. Tinha me perdido a mim mesma. E, de repente, já não tinha medo. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza absoluta sobre o que precisava de ser feito. Isto não era apenas sobre expor a infidelidade do James. Era sobre recuperar a minha voz depois de anos a ser silenciada. Enquanto James estava no duche, copiei a carta da Sofia, colocando o original no meu cofre no banco. As provas precisavam de estar protegidas. Depois liguei a Nathalie. Preciso que contactes toda a gente que vai à cerimônia, disse-lhe. Não canceles, só garante que comparecem absolutamente, especialmente os membros do conselho do hospital do James. Diz-lhes que vai haver um anúncio especial. Tens a certeza disto? Perguntou ela. Mais certeza do que tive de qualquer coisa em anos, respondi. Depois de o James sair para o trabalho, fui ver o meu antigo professor de direito, Marcus Shen, que se tornará amigo da família. Eu tinha revisto o manual jurídico dele há anos, antes de o James me convencer a focar-me unicamente em apoiar a carreira dele. O Marcus ouviu sem interromper enquanto eu expunha tudo. O caso, o gaslighting, a situação financeira. Expliquei como James insistira para que eu colocasse a minha herança nas nossas contas conjuntas. Como me incentivou a manter-me financeiramente dependente dele. Eu não quero destruí-lo, Marcus, disse. Só quero o que é justo. E quero que a verdade seja conhecida. O Marcus acenou com a cabeça, pensativo. Rebecca, sabias que o James me consultou sobre alterar os teus beneficiários no mês passado? O meu sangue gelou. O quê? Ele disse que ambos tinham concordado em tornar a fundação do hospital dele a beneficiária principal do teu seguro de vida e contas de reforma. Eu disse-lhe que ambas as partes tinham de estar presentes para essas alterações. Outra mentira. Outra traição, mais profunda do que eu imaginava. O Marcus abriu o portátil. Vamos falar sobre aquilo a que tens direito legalmente. E depois vamos falar da estratégia para o evento de aniversário. Quando saí do escritório dele, tinha uma compreensão completa dos meus direitos financeiros e um plano concreto para a cerimônia. O Marcus também me pôs em contato com um contabilista forense que começaria imediatamente a investigar as nossas finanças. A paragem seguinte foi ver a doutora Eleanor West, chefe de cirurgia do hospital e superior direta do James. Embora nos tivéssemos encontrado em eventos do hospital, o James sempre desencorajou uma amizade mais próxima, alegando que a Eleanor era difícil e politicamente complicada. Ela recebeu-me no escritório com verdadeira cordialidade. Rebecca, que surpresa! Está tudo bem? Não exatamente, admiti. Preciso de falar contigo confidencialmente sobre o James. Durante a hora seguinte, partilhei detalhes selecionados do que descobri. A expressão da Eleanor manteve-se profissional, mas reparei que as mãos dela apertavam a chávena de café. Suspeitei de algo quando a candidatura Bolsa Fitley continha inconsistências, disse finalmente. O James alegou ter conduzido uma pesquisa preliminar que não coincide com os nossos registros do departamento. A Bolsa Fitley? Perguntei. Era novidade para mim. A Eleanor hesitou antes de continuar. É uma bolsa de investigação prestigiada. O James é o principal candidato, mas a fundação exige total transparência de todas as partes envolvidas, incluindo declarações financeiras. Pensei nas transferências misteriosas que descobri nas nossas contas, especialmente aquelas. Ela inclinou-se para a frente. Rebecca, se estás a planear o que penso que estás,
deve saber que o conselho do hospital vai estar presente na tua festa de aniversário, incluindo o próprio Walter Fitley. Sorri. Estou a contar com isso. A preparação final foi a mais difícil. Liguei aos meus pais, que sempre adoraram o James. Tinham planeado viajar de avião para a cerimônia no dia seguinte. Mãe, pai, disse com cuidado. Há algo que precisam de saber antes de chegarem. A minha mãe ofegou quando revelei a verdade. O meu pai ficou em silêncio da forma como fica quando está verdadeiramente zangado. Vamos no próximo voo, disse a minha mãe. Esta noite. Não deves estar sozinha neste momento. Não vou cancelar a cerimônia, disse-lhes. Na verdade, preciso que estejam lá a apoiar-me. Conseguem fazer isso? Tudo o que precisares, disse o meu pai, com a voz carregada de emoção. Estamos contigo, querida. Nessa noite, sentei-me à penteadeira a olhar para o meu reflexo enquanto me preparava para o jantar pré-aniversário com amigos próximos. A mulher que me olhava parecia diferente, de alguma forma mais forte, mais determinada, com os olhos claros e focados. O James aproximou-se por trás, pousando as mãos nos meus ombros. Estás linda, disse, beijando-me o pescoço. Encarei os olhos dele no espelho. Estive a trabalhar nos meus votos o dia todo, disse-lhe. Acho que toda a gente vai ficar surpreendida com o que tenho para dizer. Algo no meu tom fê-lo hesitar, mas rapidamente recuperou. Mal posso esperar para ouvir. Mentiu com suavidade. Enquanto íamos de carro para o restaurante, o James estendeu a mão para minha. Um gesto que antes me encheria de ternura mas que agora parecia apenas mais uma atuação para um casamento que existia apenas em aparência. Deixei a mão permanecer na dele, a pensar na carta da Sofia guardada em segurança, na estratégia legal do Marcos, na revelação da Elelanar sobre a bolsa, no contabilista forense já a descobrir as fraudes financeiras do James. Amo-te, disse o James enquanto entrávamos no parque de estacionamento do restaurante. Virei-me para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sei exatamente o quanto me amas, respondi. E amanhã todos os outros também saberão. O dia do nosso aniversário amanheceu claro e brilhante. Simbólico. Pensei. Visibilidade perfeita para a verdade que esteve escondida durante tanto tempo. A cerimônia estava marcada para as 16 horas no jardim do clube de campo, onde tínhamos feito a recepção do nosso casamento há 20 anos. Uma renovação de votos perante 150 testemunhas, seguida de jantar e dança. O James insistira na extravagância. Merecemos esta celebração, dissera ele. Os meus pais chegaram à nossa casa cedo nessa manhã. Os olhos da minha mãe vermelhos mas determinados. O meu pai abraçou-me com uma intensidade invulgar. Abrimos conta só para ti, sussurrou. Por precaução. Sempre prático, o meu pai. James estava surpreendentemente atencioso toda a manhã, trazendo-me café, perguntando se eu precisava de alguma coisa para a cerimônia. Perguntei-me se a Sofia o teria avisado de alguma forma, se ele suspeitava do que estava para acontecer. Mas os olhos dele mostravam apenas o habitual egoísmo, o charme ensaiado que aperfeiçoara ao longo dos anos enquanto construía sua reputação profissional. A Nathalie chegou para me ajudar a preparar, trazendo a maquilhadora e a cabeleireira. Enquanto trabalhavam, transformando-me na imagem perfeita de uma esposa dedicada, a Nathalie confirmou que todos, absolutamente todos estariam presentes. O conselho do hospital, os colegas cirurgiões dele, até aquela representante farmacêutica com quem ele tem andado a trabalhar, informou ela. E sim, o Walter Fitley confirmou pessoalmente. Assenti, encontrando o olhar dela no espelho. E a Sofia aceitou o convite esta manhã. Ela vai estar lá. O meu coração batia com força contra as costelas, mas a minha determinação não vacilou. Às 15h30 chegamos ao local. O James foi à frente para receber os convidados, enquanto eu permaneci na suíte nupcial, supostamente para os retoques finais. Na realidade, estava a rever as provas que tinha reunido. A carta, os registros financeiros, as mensagens de texto que recuperei da nossa conta partilhada na cloud que o James se esquecera que eu ainda podia aceder. Precisamente às 16 horas começou a música. Caminhei sozinha pelo caminho do jardim até ao arco coberto de flores onde o James me esperava, sorrindo confiante.
Os nossos convidados estavam sentados em elegantes cadeiras brancas de cada lado do corredor, os rostos iluminados pela celebração. Examinei a multidão enquanto caminhava. Lá estava o Walter Fitley na terceira fila, a Eleanor West ao lado dele, a equipa cirúrgica do James, o conselho do hospital, e ali, num lugar discreto mais ao fundo, uma mulher loira deslumbrante cujo rosto eu reconhecia das fotos cuidadosamente escondidas na conta de e-mail secundária do James. A Sofia. O nosso eficiente juiz, parceiro de golfe do James, sorriu benevolentemente quando me posicionei diante do meu marido. O James estendeu-me as mãos, os olhos a transmitir nada além de adoração. A atuação perfeita. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar a renovação dos votos entre James e Rebecca Mitchell. Começou o juiz. 20 anos de parceria, respeito e fidelidade. Senti uma gargalhada querer emergir perante tanta ironia, mas sufoquei-a. Antes de trocarem os votos renovados, James e Rebecca prepararam mensagens pessoais um para o outro. James, queres começar? O James pigarreou, tirando um papel dobrado do bolso. Rebecca, começou ele, a voz clara pelo jardim. Há 20 anos prometi amar-te e cuidar de ti. Hoje, diante dos nossos amigos e família, reafirmo essa promessa. Continuou com belas palavras sobre parceria e gratidão, sobre o meu apoio durante a sua carreira, sobre desejar muitos mais anos juntos. A atuação dele foi impecável, emotiva nos momentos certos, humilde mas confiante. Quando terminou, não havia um olho seco entre os convidados, exceto os meus. Rebecca, disse o juiz, queres partilhar os teus votos agora? Sim, disse claramente. Quero. Afastei-me do James, virando-me ligeiramente para falar diretamente aos nossos convidados. Da minha clute retirei cartões de notas, mas também a carta da Sofia. Tinha planeado escrever os meus próprios votos, comecei, a voz firme. Mas recebi recentemente uma avaliação mais honesta do nosso casamento que gostaria de partilhar em vez disso. O rosto do James mostrou confusão, depois alarme. Viu dar meio passo na minha direção, mas já era tarde. Querida senhora Mitchell, li, projetando a voz para chegar até as últimas filas. Não me conhece, mas conheço seu marido intimamente há 11 meses. Um suspiro coletivo percorreu a audiência. Continuei a ler, a voz ganhando força a cada frase, detalhando o caso deles. Descreve as férias, as mentiras, as promessas que o James fez de me deixar. O rosto do James empalideceu. Rebecca, para, sibilou ele. Isto é uma loucura. Ignorei-o. Continuei a ler. Quando cheguei às partes que detalhavam os momentos íntimos, o James lançou-se para a carta. Já chega, gritou. O meu pai e o Marcus Shen estavam subitamente ali, posicionando-se entre nós. A audiência entrou em caos. Murmúrios, suspiros, o arrastar de cadeiras enquanto as pessoas se levantavam para ver melhor o drama desenrolar-se. James, disse eu, a minha voz a cortar o ruído. Talvez queiras explicar aos nossos convidados, incluindo o conselho do hospital e o Sr. Fitley, por que é que fundos das nossas contas conjuntas foram transferidos para uma conta offshore no mês passado, exatamente o mesmo montante, coincidentemente, que a Bolsa Fitley, Bolsa da Fundação, disse Eleanor West, levantando-se. James, isto é verdade. O rosto do James contorceu-se, o pânico substituindo a expressão controlada habitual. Isto é um assunto privado, gaguejou. A Rebecca está claramente. Claramente o quê, James? Interrompi. Claramente ciente de que tens falsificado dados de investigação? Claramente ciente de que tens desviado dinheiro da bolsa? Ou claramente ciente de que tens vivido uma vida dupla? Virei-me para os nossos convidados diretamente. Peço desculpa por esta exibição pública, mas recuso-me a participar em mais uma mentira. Durante anos, apoiei a carreira do James enquanto eliminava sistematicamente a minha. Defendi-o perante amigos que viam o que eu não via. Investi a minha herança na nossa vida partilhada enquanto ele, em segredo, se preparava para me deixar. Pela audiência, as pessoas estavam agora de pé. Walter Fitley conversava com urgência com Eleanor West. Os colegas do James tinham expressões que variavam entre o choque e a confirmação. Aparentemente, eu não era a única que suspeitava de algo. E então via. A Sofia,
a afastar-se discretamente em direção à saída. Os nossos olhos cruzaram-se brevemente através do jardim. Não havia triunfo no olhar dela, apenas um reconhecimento sombrio. Fez-me o mais pequeno aceno de cabeça antes de desaparecer. Virei-me novamente para o James, que estava imóvel, a vida perfeita a desmoronar-se à sua volta. Pela primeira vez, vi-o com clareza. Não um cirurgião bem-sucedido, não um marido encantador, mas um homem profundamente inseguro que construíra o seu sucesso com base em mentiras e manipulação. E então, ao compreender totalmente o que estava a acontecer, as consequências profissionais, a humilhação pessoal, as implicações financeiras, James Mitchell, cirurgião celebrado, começou a chorar. Não foram lágrimas suaves, mas soluços desesperados e intensos que o fizeram dobrar-se à frente de todos os que alguma vez o tinham respeitado. À frente do conselho do hospital, que em breve iniciaria uma investigação. À frente dos colegas que o admiravam. À frente dos amigos que invejavam o nosso casamento perfeito. Pedi o divórcio, anunciei calmamente, embora no silêncio atônito todos me tenham ouvido. Os papéis foram entregues no teu escritório esta manhã. Também submete provas de irregularidades financeiras ao conselho do hospital e à Fundação Fitley. Tirei a aliança e coloquei-a no púlpito. O nosso casamento foi uma encenação durante muito tempo, James. A encenação de hoje terminou. Enquanto subia o corredor sozinha, de cabeça erguida, ouvia os murmúrios, via os rostos chocados, sentia o peso de 20 anos a levantar-se dos meus ombros a cada passo. Os meus pais e a Nathalie juntaram-se a mim. O Marcus Shen já estava ao telefone, sem dúvida pôr em prática a próxima fase da nossa estratégia legal. Atrás de mim, o James permaneceu no altar, quebrado e exposto, finalmente a enfrentar as consequências das suas ações. Os meses seguintes ao que passou a ser conhecido no nosso círculo social como a revelação foram tanto mais difíceis como mais fáceis do que eu antecipava. Mais difíceis porque desmontar um casamento de 20 anos implica desvendar inúmeros fios legais, financeiros e emocionais. Mais fáceis porque com cada fio cortado, sentia-me mais genuinamente eu própria do que em décadas. O processo de divórcio avançou rapidamente. O James, desesperado por minimizar mais danos à sua reputação, aceitou um acordo generoso. O conselho do hospital iniciou uma investigação completa às suas atividades de investigação e finanças, resultando na sua suspensão enquanto aguardava a revisão. A Fundação Fitley retirou a consideração da bolsa e iniciou a sua própria auditoria. Recusei todos os pedidos de entrevista da imprensa local, ignorando a especulação e os mexericos que inevitavelmente seguiram uma exposição tão pública. Em vez disso, concentrei-me em reconstruir, não só a minha vida, mas também o meu sentido de identidade. 3 meses depois da cerimônia, assinei os papéis finais do divórcio no escritório do Marcus Shen. Quando pus a caneta de lado, ele deslizou um cartão de visita sobre a secretária. A editora-chefe da Berkeley Press, explicou. Ela está interessada na tua proposta de livro. Fiquei a olhar para o cartão, momentaneamente sem palavras. A proposta, um manuscrito que analisava como mulheres de alto desempenho muitas vezes se tornam personagens secundárias nas suas próprias vidas, era o meu projeto secreto há meses. Eu não submeti uma proposta, disse. O Marcos sorriu. A Nathalie enviou, com as tuas notas e capítulos de amostra. Disse que lhe deste permissão. Não tinha, claro, mas a minha melhor amiga sabia exatamente o que eu precisava antes mesmo de eu saber. 6 meses depois da cerimônia, os meus pais ajudaram-me a mudar para um apartamento cheio de luz na cidade, um espaço moderno com vista para o parque. Nada parecido com as casas coloniais tradicionais que o James insistia que eram apropriadas para a esposa de um cirurgião. Enchi-o com livros, arte e mobiliário que refletia os meus gostos em vez de uma imagem cuidadosamente curada. Numa noite fresca de outono, organizei o meu primeiro jantar. Apenas a Nathalie, os meus pais, o Marcos e a esposa dele, e a Eleanor West, que se tornará tanto amiga como mentora enquanto eu navegava minha nova independência. Tiveste notícias dele? Perguntou a Eleanor baixinho enquanto estávamos na varanda depois do jantar. Abanei a cabeça. Não diretamente. O advogado dele diz que aceitou um cargo num hospital em Fênix. E a Sofia? Sorri ligeiramente. Ela mandou-me um e-mail.
Está de volta a Chicago a fazer o doutoramento. Pediu desculpa novamente. Perdoas-lhe? Perguntou a Elelanar. Pensei nisso. Acho que sim. Também foi enganada, de certa forma. E no fim fez o que era certo. A verdade é que a minha raiva transformou-se em algo mais próximo da gratidão. A carta da Sofia foi o catalisador da minha liberdade. Dolorosa, mas necessária. 1 ano depois da revelação, o meu livro foi publicado com aclamação da crítica. Na manhã em que entrou para a lista dos mais vendidos, recebi um pequeno pacote à porta. Dentro, uma caneta de tinta vintage com um bilhete que dizia simplesmente para assinar o teu próximo contrato. Alguns finais são realmente começos. Não vinha assinado, mas reconheci a caligrafia da Sofia. Nessa noite, sentei-me na varanda a ver o pôr do sol a pintar a cidade de dourado. Pensei na mulher que era há 1 ano. A tentar desesperadamente preservar um casamento que existia apenas em aparência, sacrificando as minhas ambições e identidade por um homem que nunca me viu verdadeiramente. Pensei no momento em que me levantei diante de todos e recuperei a minha voz ao ler aquela carta. O momento em que anos de submissão silenciosa se transformaram em força. O telefone tocou. A minha agente literária com novidades sobre vendas de direitos internacionais do livro. Estão a chamar-te de a voz de um movimento, disse ela, entusiasmada. Mulheres de todo lado estão a responder à tua história. Depois de desligarmos, permaneci na varanda a ver a noite cair sobre a cidade. Ao longe, via o hospital onde o James e eu tínhamos ido a inúmeras angariações de fundos e galas, onde eu sorria perfeitamente ao ser apresentada como a esposa do Dr. Mitchell. Agora eu era simplesmente Rebecca. Autora. Mulher. Sobrevivente. A protagonista da minha própria história. Levantei o copo de vinho num brinde silencioso a Sofia, onde quer que estivesse. A carta que destruiu as minhas ilusões e me libertou. Algumas verdades, uma vez ditas, nunca mais podem ser ignoradas. Algumas cartas, uma vez lidas, mudam tudo. E por vezes, ver alguém chorar em frente de todos é o primeiro passo para nossa própria cura. O som de